Ó, pessoal, aqui algumas explicações do assunto da nossa aula de hoje. Nós vamos estudar ideias da subtração. Descobrir algumas ideias que a subtração tem. Uma delas é tirar uma quantidade de outra. Você tem duas quantidades, uma delas vai ser tirada de outra quantidade. Então, vamos ver aqui a questão que quer que você resolva sobre tirar uma quantidade de outra. Complete com números e depois indica a subtração correspondente. Então, a primeira coisa que você vai fazer é completar esses espaços com os números e depois você vai montar a subtração que corresponde aos valores que vai ser colocado nesse espaço. Então, observe aqui, tem um espaçozinho, aí tem a palavra balões. Então, você vai contar quantos balões tem aqui e vai colocar o número que representa essa quantidade. Aí aqui, observe que alguns balões, dessa quantidade, alguns balões estouraram. Então, você vai contar, você vai ver aqui a quantidade que tinha e quantos subiram, quantos que estouraram. Aí você coloca o número aqui. E, e quantos ficaram? Depois que esses estouraram, quantos balões ficou? Pronto. Depois que você colocar esses três valores, você vai montar a subtração. Então, observe, você vai colocar a quantidade de balões que tinha, que não estourou, que é dessa figura, menos a quantidade que estourou. Então, do total que tinha, você vai tirar os que estouraram. Aí é igual a quanto? Então, tirando o valor que estourou, de balões que estourou, quantos ficaram? Aí depois aqui vai ser montado novamente a subtraçãozinha. Você coloca o valor de balões que tinha, menos, ó, o sinalzinho da subtração, esse tracinho, aí menos o valor de balões que estourou, vai ser igual, aí você coloca o valor tirando os que estouraram. Aqui tem uma adivinhação. O que é o que é? Quanto mais se tira, maior fica. Então você vai pensar nesse probleminha aqui e vai colocar a respostinha aqui ao lado. Outra ideia da subtração é comparar a quantidade, ou seja, quantos a mais ou a menos. Tá bom? Então, nós podemos, né, em uma subtração, nós podemos saber quanto a mais uma quantidade tem da outra. Se uma criança ela tem 8 brinquedos e outra criança ela tem 5, então nós podemos saber quanto a criança que tem mais brinquedos ela tem a mais que a criança que tem menos. Então, nós podemos saber a mais ou podemos saber a menos. Então, essa é uma outra ideia da subtração, você comparar quantidade. Todos os coelhos, todos os coelhos querem uma cenoura, mas não há cenoura suficiente. Observe, nós temos somente 3 cenouras e temos 5 coelhos. Observe que o número de coelhos é maior que o número de cenoura. E cada coelho só pode ganhar uma cenoura. Então, vai ficar coelho sem ganhar cenoura. Então, o que a questão quer que você faça? Ligue as cenouras aos coelhos de um em um. Só pode ligar uma cenoura para um coelho. Cada cenoura a um coelho diferente. Então, você vai escolher qual coelho que deve ganhar uma cenoura e vai ligando. Aí depois você vai ver quantos coelhos vai ficar sem ganhar cenoura. Aí você vai completar, depois que fazer a ligação, você liga com uma linha reta, e depois você responde a B. Agora complete. São quantas cenouras? Você vai contar quantas cenouras tem e completa aqui no espaço. E quantos coelhos? Então, nesse espaço você coloca o número de cenoura e nesse outro espaço o número de coelho. Aí você vai dizer quantos a mais tem, quantas cenouras tem a mais, quantos coelhos, na verdade, tem a mais do que cenouras. Vamos ficar observando que tem mais coelhos do que cenoura. Então, aqui vai ser o número de a mais de coelhos do que cenoura. E o outro vai ser a menos. Observe que quem tem menos é cenoura. Então, vai ser a quantidade a menos que tem com relação ao número de coelhos. Aí depois você vai montar a subtraçãozinha correspondente. Então você vai colocar 5, que é o número de coelhos, que é o número maior. Na subtração pega o número maior, menos o número menor, que é o número de cenoura. Isso na página 109, que tem essa ideia da subtração, que é tirar uma quantidade de outra e comparar a quantidade. Aí na página 110, continuando, na questão 3, uma outra ideia da subtração é completar uma quantidade. Observe aqui, ó, cada criança ela deve ficar com um balão. Então, você vai ligar os balões, observar aí o balão que cada criança vai ficar, e algumas crianças vão ficar sem balões.
Aí depois tem as perguntinhas. Quantos balões estão faltando? Porque se cada criança vai ficar com um balão, você vai contar quantos balões está faltando. Aí você coloca o número correspondente. Escreva, na B, escreva. De 5 para completar 8, faltam quantos? Ou seja, você tem 5. Para chegar em 8, faltam quantos? Aí você pode contar nos dedinhos aí. A C, desenhe os balões que estão faltando. Aí você vai lá na figura, você vai ver a criança que está sem balão, aí você desenha um balão para a criança que está sem o balão, tá bom? Complete a subtração correspondente. Aqui já tem um sinalzinho de menos, então você vai colocar o total de crianças que tem, menos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 crianças e só tem 5 balões. Então, você vai colocar 8 menos 5. Lembrando, na subtração você coloca o número maior, depois o menor. Aí coloca o resultadinho depois do sinal de igual. Outra ideia da subtração é separar uma quantidade ou uma quantia de outra. É o caso, por exemplo, do dinheiro. Às vezes você tem uma quantidade e quer separar essa quantidade da outra. Veja as notas que o Bebeto tinha. Então, observa aqui, tinha uma nota de 10, uma de R$ 5 e uma de R$ 2. Ele separou duas dessas notas para completar esta bola, para completar o preço dessa bola. Então, você vai imaginar tem 3 notas. Ele pegou duas para formar o preço da bola, que é R$ 15. Que quantia Roberto tinha no total? Bom, então você vai primeiro somar aqui o total. 10 mais 5 mais 2. Aí você bota o total que ele tinha. Depois, que quantia ele separou para completar o preço da bola? Qual dessas cédulas ele vai ter que separar para formar o preço da bola? Então, você vai colocar o valor das cédulas aqui. Assinale as notas que ele separou. Aí você marca um X aqui nos quadrinhos das notas que ele separou. Só vai ser duas que ele vai ter que separar para formar esse número 15. AD, com que quantia ele ficou depois de comprar a bola? Depois que ele separou o valor para pagar o preço aqui da bola, que é R$ 15, qual foi o valor que ele ficou, que restou ainda para ele? Aí você vai escrever uma subtração correspondente à resposta. Ou seja, você vai pegar o total do dinheiro que ele tinha, menos o valor do preço da bola. Aí você monta a subtraçãozinha aqui e aqui coloca a resposta. Pronto, então a atividade de hoje é só nessas páginas, 109 e 110.